Ontem a gente começou a trindade aí, trinidade do homem, né? O corpo, a alma e o espírito. Ontem a gente falou sobre o corpo e hoje queria falar sobre terminar aí a alma, o, e depois a gente vai falar sobre o espírito. Ezequiel capítulo 18, vamos lá, Ezequiel 18, verso 4. Ezequiel 18, verso 4 vai dizer assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus já fala que toda alma pertence a Ele. E aí ele trata aqui a mesma fala que ele falou com Adão e Eva no paraíso, né? Ele fala para mim e para você a respeito da maldição do pecado. Mateus capítulo 20, 10, Mateus 10, 28, a gente já leu ele ontem, mas ainda a respeito da alma, Mateus 10, verso 28, não temeis quem pode matar o corpo, né? E não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Nossa maior preocupação não é com esse mundo, com as pessoas que podem tirar a nossa vida, mas a nossa maior preocupação é com relação a Deus. Em Mateus ainda, capítulo 16, o verso 26, Mateus 16, 26, ele vai dizer: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Nada que eu e você possamos fazer pode nos dar o direito, né, de viver a vida eterna no céu. Nada. A única troca de moeda com relação ao inferno, e depois nós vamos ver isso, essa questão do comércio, é o sangue de Jesus. A única moeda que pode nos levar ao céu é o sangue de Jesus, a graça de Deus, se é que podemos dizer assim, né? A graça de Deus é que nos leva a nossa alma e nosso espírito até o Senhor. Nenhum outro tem valor como o sangue de Cristo sobre nossas vidas. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 23, 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu corpo, minha alma e meu espírito aí, ó, corpo, alma e espírito, tem que ser preservado. Sinal que, infelizmente, nós podemos contaminar. Assim como nós vimos ontem sobre a contaminação do corpo, nós também podemos não só contaminar a nossa alma e, por consequência, contaminar aí, né, o nosso espírito que habita em nós. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12. O autor de Hebreus, ele vai nos ensinar que, olha só, porque a palavra de Deus, Hebreus 4:12, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, junta e medula, apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Só um parênteses aqui, pegar aqui, olha só. Então, o que nós vimos lá? Eu tenho um corpo, uma alma e um espírito. A palavra de Deus diz que a sua palavra é capaz de dividir a alma do espírito. Pensa, nós estamos falando de duas coisas assim. Por que é importante isso? Porque a alma que está ligada ao corpo, ela vai para o inferno.
A alma que está ligada ao espírito, esta vai para o céu. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais disso aí. Mas eu quero que você entenda que Deus, ele vai em dado momento dividir aí a alma do espírito. Ainda em Hebreus capítulo 10, verso 39, Hebreus 10, verso 39, ele vai dizer assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, né? Para a conservação da nossa alma. Né? Não pode retroceder. Tem que ir para frente e melhorando sempre. Sempre, sempre, sempre. Infelizmente, alguns param no meio do caminho. E esse não é o caso. E o autor de Hebreus, ele fala exatamente assim. Nós não somos do que retrocedem, né? Mas o que caminham em busca da preservação da nossa alma diante do Senhor. Agora nós vamos ver sobre o Espírito. Abra sua Bíblia lá em Jó capítulo 32, né, de Jó 32. E aí, Jó 32, verso 8. Ele diz assim: ó, na verdade, há um espírito no homem e um sopro do Todo-Poderoso o faz entender. Então, quando Deus soprou no homem, ele era matéria, corpo e alma, e no momento que ele sopra na vida do homem, esse ser passa a ser alma vivente. Ele passa a ser um indivíduo, passa a ser um ser pensante, eu e você. Então, o Espírito de Deus na nossa vida é muito importante. Aí, o verso 18, ainda de Jó 32, porque tem muito que falar, o meu espírito me constrange. Aí, né, um dos discursos aí de Eliú, né, ele fala lá que o Espírito Santo na vida dele, lógico que depois você vê que os amigos de Jó, eles falavam que não deveriam, né? E buscavam justificar a doença de Jó por algum pecado que ele tivesse cometido, né? Ou simplesmente pelo fato dele ser um homem pecador e isso, né? E eles tentando justificar enfermidades. Duas coisas importantes na nossa vida. A primeira é que não nos cabe julgar ninguém, né? Se a pessoa fala alguma coisa ou outra, não nos cabe porque nós não temos o direito de ser senhor sobre a vida de ninguém. A segunda é que a gente não precisa justificar nada às vezes. O nosso maior engano às vezes é justificar alguma coisa que às vezes a gente nem entende. Né? Os amigos de Jó eram homens sábios, inteligentes, mas queriam justificar uma coisa que eles não entendiam, né? A questão espiritual. O que acontece no mundo espiritual, lá no céu, a gente não sabe, a não ser aquilo que Deus revela para a gente, né? Como diz Deuteronômio. Algumas coisas que são reveladas e pertencem ao homem e outras não. O Salmo 31, o salmista, o Salmo 31, verso 5. Salmista, Salmo 31, verso 5, o salmista vai dizer, ó, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Davi falando, né? Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. A mesma fala que Jesus falou no dia da crucificação, né? Nosso espírito está aí nas mãos do Senhor. E deixar entregue na mão dele é a única coisa que nos permite a salvação aí. Salmo 51, verso 10, ainda do salmista, o Salmo 51, Salmo de Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Né? Então, tudo que é bom pertence ao Senhor. Sempre quando a gente acerta alguma coisa, glorifica a Deus, fala, nossa Deus, obrigado. E quando a gente erra,
né? Deus, tem misericórdia aí, ajuda aí. A, além ainda do salmista falar isso, né, no Salmo 51, verso 10, o verso 17, ainda do Salmo 51, ele diz assim, ó, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezará, ó Deus. Então, uma das coisas que é agradável a Deus, não que ele fique feliz, mas que é agradável a Deus, é um coração contrito, um coração em que eu e você nos derramamos diante do Senhor. Ah, às vezes, você não tem nada a não ser chorar diante de Deus. E Deus se comove com isso. Ele conhece o nosso coração e sabe o quanto de sinceridade há no nosso choro e pela nossa necessidade. E assim como um bom pai que se compadece de um filho nesse mundo mau em que nós vivemos, muito mais nosso Pai Celestial que vive no céu há de compadecer daqueles que ele criou e chamou de filhos para viver eternamente com ele. O Salmo 146, o verso 4 do Salmo 146, o salmista vai dizer: sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Então, lembra que nós falamos em Hebreus que Deus divide alma e espírito? Então, o que acontece aqui? Quando Deus, a gente morre, ele chama de volta o seu espírito. Então, o que acontece? Se eu estou ligado mais no meu espírito, quando o Espírito de Deus sobe aos céus, a minha alma está ligada ao Espírito de Deus, ela sobe junto. Se eu estou ligado mais aos desejos da carne, do meu corpo, quando eu morro, a minha alma se prende ao meu corpo e esse vai para o inferno. É bem simples assim. A nossa alma ela tem que estar ligada ao Senhor, no Espírito de Deus que habita em nós. Uma vez ali, a eternidade com Jesus. Se nós só satisfazemos os desejos da carne, infelizmente aí, quando a carne perecer, a nossa alma perece junto com a nossa carne, porque estávamos muito ligados ao nosso corpo. Provérbios capítulo 16, verso 32, Provérbios 16, verso 32, melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que toma uma cidade. Então, quando eu entendo isso e o meu espírito é dominado, né, eu tenho domínio próprio, como diz Gálatas capítulo 5, no fruto do Espírito, Gálatas 5, 23, né? E aí eu tenho o último fruto do Espírito que aparece ali, é o domínio próprio, e eu sou capaz de dominar aí os meus anseios, a minha vontade, aí sim eu posso ter a graça de Deus sobre a minha vida de uma maneira mais excelente. Eclesiastes capítulo 12, verso 7, e aí quando o homem falece, Eclesiastes 12, 7, e o pó volte à terra como era, e o espírito a Deus que o deu. Então, quando eu e você morrermos, o nosso corpo volta a ser pó, mas o nosso espírito volta para Deus, é aquilo que nós estamos falando. E aí, nesse momento aí, o que acontece? Novamente, se meu espírito está ligado, se a minha alma está, né, em comunhão com o espírito, aí sim eu vou junto onde o espírito for, porque o espírito volta para Deus. Se o meu espírito está ligado à minha carne, aí não tem jeito. Ela vai atrás da carne aonde ela for, que é perecer no lago de fogo e enxofre, lá na frente. Mateus capítulo 26, verso 41, Mateus 26, 41, o evangelho de Mateus vai dizer assim, ó, vigiai e orai,
para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. O nosso espírito, que pertence a Deus, ele sempre vai nos ajudar. Mas o problema é que, às vezes, nós estamos flertando aí com o pecado, né? E andando no pomar do diabo. E aí, o nosso corpo, a nossa carne, ela tende para isso. Mateus 26, 41. Né? E aí, a gente tem que orar e vigiar para não cair em tentação. Não é não pecar. Porque depois da tentação, a luta vai ser bem maior. Né? O ideal é orar antes, vigiar, para não entrar em tentação e aí evitar uns problemas maiores na nossa vida. E isso é muito importante. Evangelho de João, capítulo 3, o verso 6, João 3, 6, ele vai dizer assim, Evangelho de João 3, 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, uma vez que nós conhecemos da graça de Jesus, nós somos nascidos do Espírito. Então, temos que andar na graça e no Espírito. João capítulo 4, quando fala da parábola da mulher samaritana, e aí no discurso do Senhor Jesus a ela, no verso 24, ele diz assim: Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, o que Deus espera de mim e de você é que nossa alma esteja enamorada e alicerçada, aliançada na graça de Jesus, porque daí nós possamos viver eternamente com Ele. Romanos capítulo 8, verso 16, é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, Romanos 8, verso 16, ele vai dizer assim, ó, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha só, o Espírito de Deus testifica com o Espírito dele que há em nós aqui, que tem ali a influência ali, às vezes, né, de, como é que eu vou dizer, de ser contaminado pela alma, e ele está ali gritando. Quando a gente vê isso, ainda em Romanos 8, verso 26, olha aí, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que há em nós, fica intercedendo, gritando aqui dentro, para que possamos andar no caminho do juízo, da justiça e da verdade. Ainda em Hebreus, vamos lá em Hebreus novamente, Hebreus capítulo 4, o autor de Hebreus 4:12, ele vai dizer assim, ó, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E aí a gente leu, né? Penetra até o ponto de dividir a minha alma do espírito junto e medulas e apta para discernir pensamentos e o propósito do nosso coração. Aquilo que nós temos no nosso coração, a palavra de Deus ela é capaz de discernir tudo isso na nossa vida. E isso aí é extremamente importante, porque é ela que nos faz andar no caminho da verdade de Deus. Vamos voltar lá em Daniel, então. Espero que você tenha entendido aí sobre o corpo, a alma e o espírito, né? Se deu para dar uma luz aí. Qualquer dúvida, você manda lá. E ainda, voltando em Daniel, capítulo 7, né, que a gente estava, 7, 8, aliás, capítulo 8, isso, 7. No capítulo 7 mesmo, verso 19. Isso aí. Daniel 7, verso 19.
Então tive o desejo de conhecer a verdade, e aí a gente viu sobre João lá, conhecereis a verdade nos libertará. Né? E, e a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze, que devorava e trazia pedaços e pisava os pés do que sobejava. Então, o quarto animal aí, ele dá uma característica bem diferente aí. Os dentes eram de ferro aí, de força, que tritura, que destrói tudo, e as unhas eram de bronze. Um pouco de realeza aí, um pouco de, de uma nação, né? E aqui é importante, porque o Daniel vai falar, eu gostaria de saber a verdade. Vamos em Deuteronômio, capítulo 29, aquele texto que eu estava falando com os irmãos, Deuteronômio, capítulo 29, a Deuteronômio, capítulo 29, né, o verso 29, 29, sem nem como errar. Deuteronômio 29, ele vai dizer assim, ó, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, grava isso no seu coração. O que Deus não revelou pertence a Ele. O que Deus revelou pertence a nós. Né? E aí entra a questão dos sonhos. Se Deus nos dá um sonho, Ele espera algo de nós, porque Ele revelou algo em nossas vidas. E nesse momento aí, nós temos um papel aí, né? De discernir o que foi visto e aí buscar um discernimento e sabedoria no Senhor para cumprir o propósito que Ele pediu a nós. Ainda em Daniel 7, verso 20, também dos 10 chifres que tinha na cabeça, e de outro subiu de diante do qual caíram três chifres aí. E o chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência, e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Então, nós estamos caminhando para se levantar 10 reinos, né? 10 governos, melhor dizendo, 10 governos no mundo atual. 10 governos vão se levantar e, em dado momento, uma pessoa, um líder, melhor dizendo, um presidente, primeiro-ministro, não importa, um líder desse governo vai derrubar outros três e vai dominar sobre ele, é como se ele vai anexar esses três governos aí e vai sair como fortalecido, né? É como se um presidente conquistasse outros três países aí, o primeiro-ministro, esse líder. Então, desses 10 governos que vão conduzir o nosso mundo, um líder, um representante vai derrubar três e vai tomar, né, como se fosse uma confederação. Né? Ele vai fazer aí. A gente já viveu isso antes, né? Esse arranjo político, né, na Constituição lá, né, da União Soviética, né, da Tchecoslováquia. Então, assim, essa questão de anexação de reinos, de autoridade, mas isso ainda é especulação, porque a gente não sabe como isso vai ser feito, né? Então, é importante quando a gente observar e ver que tem 10 países aí, 10 nações poderosas no mundo aí, alguma coisa acontecer entre elas, e aí a gente vê até essa questão da política do presidente Trump lá, de anexação do Canadá, da Groenlândia, né? Parece que assim quer tomar. Tudo isso aí a gente não sabe, gente. Né? Qualquer um pode ser o anticristo. A verdade é essa.
E tem que ser alguém que, às vezes, o mundo confie. Essa que é a questão. Às vezes a gente não se atenta a isso. O anticristo não vai ser uma pessoa ruim, uma pessoa má. Muito pelo contrário. Ela vai, o Satanás se veste, como diz a palavra de Deus, de ovelha, como anjo de luz. Então, o anticristo, ele vai surgir, às vezes, anexando outros países, né? Também, pelo amor de Deus, não estou dizendo que seja esse ou aquele, né? Estou dizendo que, às vezes, esse discurso de anexação de outros reinos, né, leva muito ao que Daniel está vendo aí, né? E a gente vai supondo, né, que vai acontecer. E nisso pode acontecer tudo, né? Ele vai simplesmente tomando aí. O verso 21, ele diz assim: olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. E aí, olha só, uma coisa importante aqui, porque os santos de Deus é a igreja, né? Em dado momento, alguém se levanta aí e começa a prevalecer, não é? É o que está escrito, né? E prevaleceu contra eles. Começou uma guerra santa aí e prevaleceu, né? Infelizmente, é o que nós vamos caminhar para isso, até a volta do Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 13, verso 7, Apocalipse 13, verso 7, ele vai dizer assim, ó, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deus lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só, o anticristo, ele vai ter autoridade sobre tribos, sobre línguas, vários idiomas e nações. Hoje, segundo a ONU, nós somos 193 nações constituídas no mundo. E esse homem vai ter o governo. A ONU tem 5 países que mandam lá, que fazem parte do Conselho Permanente: Estados Unidos, Inglaterra, França, Rússia e China. E se discutem, e isso é uma coisa interessante, há muito tempo, de aumentar, né, esse Conselho Permanente para 10 países. Também não estou dizendo que vai ser isso. Estou dizendo que, assim, se acontece essa mudança, o que eu quero dizer é que nós estamos caminhando bem perto da volta do Senhor Jesus, né? Então, se muda lá, começa a ter 10 países mandando na ONU lá, hoje mandam 5, daqui, se 10 começa a mandar, quer dizer que nós estamos muito perto daquilo que deve ser completado para a volta do Senhor Jesus. O verso 22, ele diz assim, ó, até que veio um ancião de dias e fez justiça aos santos, a nós, o Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuirão o reino. E aí, a questão das bodas do Cordeiro. Vamos lá para 1 Coríntios, pega a sua Bíblia aí, rapidinho aí, 1 Coríntios capítulo 8, 1 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo ensinando a igreja em Corinto, né? 1 Coríntios capítulo 8, verso 2 de 1 Coríntios, né? Ele vai dizer assim, o verso 2 aí, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber, eu e você. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, por mais que a gente tente saber, o que a gente tem que entender é que é tudo conjectura, a gente pode até ver os sinais. Então, Jesus chama os discípulos e fala, olhai o campo, né? Tá aí, ó, tá branco, tá na época de colheita. Vocês sabem olhar para o mar Mediterrâneo e ver a nuvem e saber que vai chover, mas não sabem discernir o tempo? Então, o que Deus espera de mim, de você, é esse discernimento, né? Falar, olha, realmente Jesus está muito perto de voltar. E alguns sinais
nos mostram isso. Daniel ainda 7:23, ele diz assim, ó, então ele diz, o quarto animal será um quarto reino da terra. Então, já declarou aqui, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará os pés, e fará em pedaços. Então, esse quarto governo, só para a gente terminar aí, esse quarto rei, é diferente de tudo. Então, ele vai conquistar outras nações pelo discurso inflamado, né? Como dizia, né, o presidente Lincoln, a caneta é mais poderosa do que a espada. Então, assim, entre atos e leis e regras, ele vai mudando a organização do mundo. E nós estamos vivendo bem isso aí no nosso tempo, né? Toda a estrutura que a gente estava convivendo até esses anos, a estrutura mundial está sendo alojada, acomodada agora, está sendo, né, mudada. E Deus nos deu discernimento aí e nos preparar. Não importa quem seja o anticristo, isso não vai fazer diferença na nossa vida. Por quê? Nós estamos alicerçados no Espírito Santo de Deus. Isso é o mais importante. Amém? Pai, quero agradecer por essa manhã, que teu Espírito Santo nos enche com a tua graça, com a tua direção e o teu poder. E nesse dia possamos discernir, pensar e viver todos os sonhos que o Senhor tem para nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados.